Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe aqui falando. Nós vamos fazer uma revisão do módulo 4 da frente C. Como é que eu vou fazer essa revisão? A gente vai fazer uma pequena revisão teórica, tá bom? Vamos fazer aí uma pequena revisão teórica. E depois alguns exercícios da página 113, 114 ali. Quais que eu vou fazer? Os do Enem e aqueles que não têm solução do Bernoulli Play e também aqueles mais desafiadores, tá bom? Então vamos começar. Trigonometria no triângulo retângulo, né? Resumo rápido da aula que vocês já devem ter assistido. Tenho aí um triângulo ABC, de lados Azinho, Bzinho e Czinho. Esse triângulo é retângulo, tá? Ele tem aí então dois ângulos internos, alfa e beta, além do ângulo de 90. Vale lembrar que esses ângulos que somam 90 graus, né? Que é o caso do alfa e o beta, que soma 90 porque já tem 90 e tem que dar 180, são ângulos complementares, tá? Nesses pares de ângulos, o seno de um é igual ao cosseno do outro, né? Ou o cosseno do um é o seno do outro. Tá legal? Tudo bem. Seno, vocês já conhecem, né, a definição. Por exemplo, seno de alfa é o cateto oposto ao alfa, aquele cateto que está distante do alfa, aquele cateto que não faz parte do ângulo alfa, né? Ó, observe que esse cateto aqui, ó, o cateto de medida A faz parte do ângulo alfa, então ele é cateto adjacente. O cateto oposto é, portanto, o B, que pela hipotenusa C é o seno de alfa, que é, por sua vez, confiram aí, o cosseno de beta, né? Já que o B é cateto adjacente ao beta, né? E o C é a hipotenusa fixa, tá? Então, esse conceito de seno e cosseno para ângulos complementares, ângulos que somam 90 graus, tá? Além disso, vale lembrar da tangente, né? Por exemplo, aí a tangente do beta é o cateto oposto ao beta pelo cateto adjacente, tá? Outro conceito importante é que para um determinado ângulo, alfa ou beta, ou o ângulo que for, o seno ao quadrado somado com o cosseno ao quadrado é igual a 1. E, por último, e talvez o mais importante, Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Tá legal? São esses conceitos, basicamente, que você vai precisar para fazer todos os exercícios do módulo de trigonometria no triângulo retângulo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que temos aí primeiro. Olha aí, o exercício do Enem, né? Esse exercício aí do Enem, façam a leitura. E vamos resolver. Ele diz ali num determinado momento do enunciado que esse prédio era vertical e tinha 60 metros de altura.
Bom, quando ele era vertical, né, ele era assim, tinha 60 metros, aí ele ficou inclinado, agora é essa parte inclinada aqui, que tem 60 metros, né? Isso que é, se você observar bem aí, ó, nesse triângulo, em que ele marcou 1,80 aqui já, é a hipotenusa, né? É a hipotenusa do triângulo, tá? Então você tem a hipotenusa, você tem esse cateto aqui, você poderia descobrir isso por Pitágoras, mas eu acho que não é necessário, já que ele está pedindo alfa. Observem aqui a situação clássica de retas, paralelas cortadas por uma transversal, né? No caso, eu vou fazer uma paralela aqui para você enxergar. Em relação a essa transversal aqui, ó, tá? Você deve se lembrar do conceito de ângulos alternos internos, que faz com que o ângulo alfa, que está aqui, né, esteja também aqui, tá? Mas se ele está aqui, ele está aqui no triângulo, né, gente? O alfa está aqui, ó, ele é ângulo interno desse triângulo. Portanto, basta você ir lá e como é que você vai colocar o alfa na jogada? Você tem a hipotenusa, então é seno ou cosseno, mas você tem o cateto oposto ao alfa, então é seno de alfa. Cateto oposto em metros pela hipotenusa em metros. Olha que conta facinho. Divide aí por 6, né? Para ficar 0,3 décimos. Com isso você vai chegar que o seno de alfa é 0,03, tá? Muito bem, observe o seguinte. Essa tabela nos mostra que conforme o ângulo cresce, o seno também cresce, né? Sendo assim, ó, vamos procurar 0,03 ou 0,030, né? Observe que está aqui, ó, entre estes dois ângulos, de 1,5 e 1,8, tá? Portanto, a alternativa C. Muito bem. Vamos para o próximo. O próximo é o 2 da seção Enem. Dê uma lida no enunciado. E essa situação aí, ó, ele vai dizer em um ponto do texto que o ângulo alfa é um ângulo de 30 graus, tá? E que a AB é 2000. AB é 2000 e alfa é 30. Muito bem. A pergunta dele é a seguinte: qual a menor distância do barco até o ponto fixo P? Ele destacou aqui para nós a trajetória do barco, né? O barco faz esse trajeto aqui. Quando ele diz menor distância em relação ao ponto P, ele está se referindo àquele segmento de reta que sai de P e é perpendicular à trajetória do barco. Ele está se referindo a esse que chama de X aqui, tá? Muito bem. Você tem aqui que esse 2α é naturalmente 60, né? O dobro do alfa. Só que olha só, você tem poucas informações, né? Não basta um ângulo para você descobrir as coisas, porque você precisa ou da hipotenusa ou de um dos catetos, e você não tem nada. E então saia descobrindo mais ângulos, olha só, 60, fecha aqui 180 graus, ou seja, 120, a meia volta aqui, ó.
Só que no triângulo de vértices ABP, a soma, como em qualquer triângulo, deve ser 180, então falta 30. Sendo assim, esse triângulo é isósceles, onde essa é a base. Lembrando que num triângulo isósceles, a base é o lado diferente, né? O lado que está oposto ao ângulo diferente. Sendo assim, este lado e este são iguais. Ou seja, aqui também mede 2000. Dessa forma, a gente conclui que para chegar ali no x, usando o 60, eu devo fazer seno, né? Porque eu tenho a hipotenusa e quero o cateto oposto, tá bom? Então, seno de 60, você deve saber de cor, raiz de 3 sobre 2 é x por 2000. Simplifica, sobrou 1000 ali embaixo, passa multiplicando, 1000 raiz de 3. Tinha 1000 aqui, passou multiplicando, 1000 raiz de 3, alternativa B. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Trigonometria no triângulo retângulo. Vamos fazer mais exercícios. Esse é o proposto, tá? Proposto número 9. Vamos ler com atenção. Tudo teria começado com... Só um minuto. Vamos lá. Tudo teria começado com a haste vertical ao Sol, que projetava sua sombra num plano horizontal demarcado, com um ângulo de 30 graus. O ângulo de inclinação de 30 graus em relação ao solo plano, os raios solares incidindo sobre uma haste vertical de 2,5 metros de comprimento geram uma sombra X. Então vamos lá, vamos analisar esta situação. Eu tenho o plano, né? Que ele se refere, tá? O solo plano, um ângulo de inclinação de 30 graus em relação a esse solo, os raios que incidiam sobre uma haste vertical. Olha a haste vertical aí, ó, de 2,5 metros, né? Aí, o que está acontecendo? Os raios solares estão passando aqui assim, ó, e estão formando 30 graus com o plano do solo, né? A sombra nesse momento tinha comprimento x, né? Pouco mais tarde, quando o ângulo de inclinação dos raios era de 45, a mesma sombra era y, né? Então, na segunda situação, a gente tinha lá a mesma haste, só que o Sol já estava mais alto, né, em relação à superfície plana, incidindo com 45 graus. Vamos lá. 45 graus. A haste é vertical, né, ao solo, ele diz. E esta sombra aqui, né, era y. Tudo bem, pessoal, vocês perceberam, né? Essa é a sombra e esta é a sombra na segunda situação. Qual a diferença entre x e y aproximadamente? Bom, vou fazer de um jeito mais rápido, tá? Aí fica a seu critério. Pode fazer do jeito que eu fiz os anteriores também. Triângulos 30, 60, 90 são clássicos, né? A gente pode pensar neles assim. 30 enxerga x, 60, não vou chamar de x para não confundir. 30 enxerga a, 60 enxerga a raiz de 3 e o 90 enxerga o dobro de a, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, quem enxerga 60
o 30 enxerga 2,5, né? Isso significa que o 90 enxerga o dobro, que é 5. E o 60 enxerga o que o 30 enxerga, vezes raiz de 3. Ou seja, 2,5 raízes de 3, tá? E no triângulo... Gente, o que é esse 60 que eu fiz aqui? Esse 60, eu não sei por que ele está aqui, eu não lembro. Deixa eu tirar ele daqui. Muito bem, então o x já foi, né? Aqui é 45, né, gente? Então aqui também é y, certo? Ou seja, lembra que a haste vertical tem 2,5 metros, o y tem 2,5 metros, tá? Então, qual que é a diferença de x e y? Ou seja, x menos y. 2,5 raiz de 3 menos 2,5. Ou seja, 2,5 que multiplica raiz de 3 menos 1, colocando em evidência. 2,5, raiz de 3, você vai ter que fazer a sua própria aproximação, já que ele não disse nada. Uma aproximação razoável é 1,7. Olha lá, então ficou assim, 2,5 vezes 0,7. Tudo bem? 2,5 vezes 0,7. Pronto. Onde que a gente vai achar isso? 1,83, né? Melhor aqui. 1,83 metros. Ele deve ter utilizado uma aproximação mais rigorosa, digamos. Tudo bem? Esse foi o exercício 9 da PUC, lá dos propostos, alternativa B. Beleza? Muito bem, bom exercício. Saiu da tela. Olha lá, 11. Vamos lá? Thales, um aluno do curso de matemática, depois de terminar o semestre com êxito, resolveu viajar para a Europa. Olha só, ao visitar o Panthéon em Paris, Thales conheceu o pêndulo de Foucault. O esquema a seguir indica a posição do pêndulo fixado a uma haste horizontal num certo instante. Sendo L o seu comprimento e x o ângulo em relação à sua posição de equilíbrio, qual é a altura h do pêndulo em relação à haste horizontal? Olha lá, pessoal, tá tudo aqui, ó, muito claro. Posição de equilíbrio, né? Posição de equilíbrio, o ângulo de x num determinado instante, e ele quer, em relação a essa haste aqui, né? A distância. Distância é ângulo reto, né? Tá aqui, ó. É isso aqui que ele quer, eu vou chamar de h, tá? Bom, olha só, retas paralelas novamente. E uma transversal, que é essa aqui de comprimento L, né? Essa transversal de comprimento L que eu vou destacar. Nestas situações a gente transporta ângulos. O ângulo X que ali está, também está aqui, né? Ó, alternos e internos. Correto? Como descobrir o h, então, em função de x, de acordo com as alternativas? Olha só, o h é para o x cateto adjacente e o L é a hipotenusa, então eu devo usar cosseno do ângulo x, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Olha que facinho. Dessa forma, o h é L cosseno de x, que está na alternativa A.
Tudo bem? Este foi o exercício 11. Tranquilo, né? Seguindo. Bom, aí eu vou fazer agora o que eu falei, os desafiadores, né? O 8 da Bahia. Feira de Santana. Olha lá. Trapézio da figura tem bases medindo 12 e 4. Os ângulos internos da base maior medem 60 e 30. Qual é o seu perímetro? Muito bem. A gente precisa descobrir esse Azinho e esse Bzinho aqui para descobrir o perímetro. Tá? Bom, você tem duas opções para lidar com trapézios e essas opções sempre vão consistir em causar triângulos, né? Então, uma das maneiras é essa, fechando assim, olha lá, interessante, né? Quando você faz isso, esse 4 aqui vem parar aqui, né? 4, tá? A única coisa é que você não sabe como que vai ser distribuído o resto dos 12, tá? Aí você teria que lidar com isso, tá? É possível tentar, tá, pessoal? Eu vou aproveitar a ocasião para te mostrar uma outra possibilidade de lidar com trapézios, que é assim. Eu vou traçar uma reta aqui, ó, paralela a um dos lados oblíquos do trapézio, tá? Então, eu tinha aqui, só um minuto, a medida Azinho, né? E por construção, essa reta vermelha é paralela a essa de medida Azinho, a esse segmento de medida Azinho. Então, eu formo aqui um quadrilátero chamado de paralelogramo, em que os lados opostos são paralelos. Vou destacá-lo aqui colorido, o meu paralelogramo, tá? Isso significa, pessoal, que sendo ele um paralelogramo, esse lado aqui também mede Azinho e esse aqui, por sua vez, ó, aqui embaixo, em verde, mede 4. Tá? No paralelogramo, os lados opostos são congruentes, são de mesma medida e isso também vale para os ângulos. Significa que eu tenho aqui um ângulo de 60, olha só. Tá? Muito bem. Muito legal, né? Então, vamos continuar. Agora, esse ângulo de 60, por paralelismo, está aqui também, ó, perceba. E então, esse triângulo aqui é especial, olha só. Aqui, ó, é 90. Por quê? 30, 60, tem que ser 90, né? Para dar 180. Muito bem. Acontece que eu sei que aqui é 8, ó, a medida deste ladinho aqui que eu vou destacar de azul. É 8, porque tudo era 12 e aqui era 4, né? Então, pronto. Ficou fácil. Lembra do x2x, x raiz de 3? Se o 90 enxerga 8, o 90 é o 2x, tá? O 30 enxerga a metade. 30 vai enxergar 4. Você pode chegar nisso por seno, cosseno e tangente também e faça assim. Até o momento em que essa ideia mais rápida que eu estou mostrando se tornar automática. Tá bom? Então, 2x, x, x raiz de 3, 4 raiz de 3 vai ser aqui, ó. Tá? Então pronto, acabou o exercício, né? Porque o perímetro é a soma dos lados, tá? Os lados medem, um é 12, o outro é 4. O outro é o Azinho, que está aqui, né? Que também é 4. E o outro é 4 raiz de 3. Então, essa conta vai dar 20
mais 4 raízes de 3, que é a alternativa E. Tudo bem? Muito bom. Vamos seguindo, então. Olha lá, esse é o 10, é um exercício bom. Do INSPER. O quadrilátero da figura possui ângulo reto em A, um ângulo externo, 60 graus, em B. 3 lados de medidas conhecidas, 7, 6 e 12, está na figura. Qual que é a medida do AD? Muito bem. Então vamos lá. Ele está interessado aqui, ó. AD. Olha quanta informação. Pessoal, aí é o seguinte. Isso é um quadrilátero. Não tem nada em quadrilátero. Não dá para fazer Pitágoras. Não tem definição para seno, cosseno, tangente. Eu preciso de triângulos, tá? Esse tem que ser o meu primeiro incentivo. Então eu tenho que tentar, eu devo tentar construir algum triângulo, tá? Por exemplo, vou dar uma ideia aqui. Eu poderia fechar aqui, né? Será que ajuda? Fechar aqui? Aí você vai lá e começa a tentar, né? Deixa eu ver. Fechei ali, o que eu faço com esse 60 aí? Não sei, eu tenho um 7 aqui. Tem gente que se engana, né? Acha que aqui é OPV. Lembra que OPV não é bem assim, né? OPV tem que ser exatamente 2 retinhas só. Tá? Tem que ser assim, né? Para ter OPV. Então, sei, talvez esse caminho não seja mais adequado, né? Olha lá. Você pode fazer outras tentativas, né? Você que quer, lembrando que a gente quer descobrir aqui o AD, né? Deixa eu destacar o AD. Você pode fechar um trapézio aqui, olha que interessante também. Tá vendo? Aí ficou um triângulo aqui embaixo. Aí dá para usar esse ângulo reto aqui, aqui também, né? Porque eu fechei por construção uma paralela, né? Aqui, essas duas retinhas são paralelas. Essas duas vermelhas aí, né? Deixa eu deixar em verde aqui o que a gente quer descobrir. X. Tá bom? Bom, e aí? E agora? Agora você pode continuar construindo. Por exemplo, a gente podia fechar aqui, ó, com uma vertical. E observe que esse 60 está aqui também, né? Por alternos internos. Viu como usa bastante isso, né? Então esse triângulo é muito bom, porque nesse triângulo eu conheço a hipotenusa. Lembrando que o 6 aqui na figura é a hipotenusa, né, gente? DC. Tá? Então vamos lá. Nesse triângulo, deixa eu tirar ele, pôr ele aqui para você. Esse triângulo é assim, ó. A hipotenusa é 6, a hipotenusa é 6, aqui tem um ângulo reto, né? E aqui é 60, esse angulinho é 60. Se o 90 enxerga 6, o 30 enxerga metade, o 30 enxerga 3 e o 60 enxerga 3 raiz de 3. Então pronto, já descobri esse pedacinho aqui, ó. 3 raiz de 3. É um pedaço da resposta, né? 3 raiz de 3. Tá? Lembrando, né? Que aqui é 7. Daqui até aqui, né? Só que aqui, ó, eu descobri ali embaixo também. Aqui é 3. Então, esse triângulo de baixo, que eu vou destacar aqui os vértices em laranja. Esse triângulo eu tenho a hipotenusa 12 e um cateto 10. Tá? Então, eu vou descobrir esse cateto W aqui por Pitágoras.
assim. 12 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais w ao quadrado. Olha lá. 12 ao quadrado menos 10 ao quadrado é w ao quadrado. Isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Ou, então, faz normal, faz a conta. 144, tira 100, dá 44, né? Então, vou continuar aqui, ó. O w é a raiz de 44. Acontece que 44 é 4 vezes 11. Então, é raiz de 4 vezes 11. Ou seja, raiz de 4 vezes raiz de 11. Ou seja, finalmente, 2 raízes de 11. Tá? Esse é o w. 2 raízes de 11. Bom, gente, então, olha só. 3 raízes de 3 mais 2 raízes de 11 completa x. Então, x é o resultado dessa soma. Vou fechar aqui, ó. 3 raízes de 3 mais 2 raízes de 11. Tá bom? 3 raízes de 3 mais 2 raízes de 11, que está na alternativa B. Tudo bem? Bom exercício, né? Muito bem. Vamos lá. Seguindo. O 3 da Sesgran-Hill. Na figura, os pontos B e C pertencem à reta R. A, B e CD são paralelos. Tá. Ó, o ângulo reto, então, que está aqui também, né? Pelo paralelismo. Sabe-se ainda que a distância entre os pontos B e C é a metade da distância entre A e D. Então, peraí que ele falou uma coisa interessante. Ele falou desse AD aqui. Ele disse que a distância entre B e C, x, é a metade da distância entre A e D, 2x, portanto. Tá? E a medida de ACD, olha só. ACD. Quando ele diz assim ACD, é porque o vértice do ângulo é em C, né? Então fica assim, ó. Olha só. ACD. Então você destaca o C. Esse cara aqui é 45 graus. Tá bom? Quanto que mede CAD? CAD, ele quer este ângulo aqui, ó. Tá bom? Bom, gente, a tentação aqui é para usar esse ângulo reto, né? Para tanto, eu vou tentar fechar aqui, ó. O que vocês acham? Porque se eu fecho ali, esse segmento X está aqui, ó. E aí eu tenho uma situação interessantíssima. Já vi nessa minha breve vida enquanto professor, os alunos não conseguindo fazer esse tipo de exercício, porque ele é um pouquinho diferente. Então faz o seguinte, toma água aí, presta bastante atenção. Nesse triângulo tem uma proporção muito interessante, né? Que é a proporção 1:2 e um ângulo reto. Então, gente, fecha nesse ângulo aqui, ó, por exemplo. Olha só, esse ângulo alfa. Tá? Cosseno de alfa é o 1x para o 2x, ó. Cateto adjacente pela hipotenusa, ou seja, é meio, né? Então eu consigo descobrir o ângulo pelos lados. Geralmente a gente tem o ângulo, né, para descobrir os lados.
Então, essa proporção 1 para 2 ela é muito típica, ela nos conduz a um cosseno, aqui no caso de meio, né, que é o ângulo de 60 graus. Então, pronto, descobri um ângulo, 60, tá? Esse angulinho aqui, ó, é 60 graus. Muito bom, né? E o resto dele é fácil, porque tem um triângulo aqui embaixo que tem 45, aqui é 45 também, né? Então, o ângulo que ele pediu, que é o ângulo CAD, é a soma do alfa, que é 60, com o 45, 105 graus. Tudo bem? Esse foi o exercício 3 da Sesgran Hill. E é a alternativa B, né? 105 graus ali, ó. Tá bom? Então, fizemos aí os exercícios mais difíceis, fizemos os que não têm resolução e revisamos trigonometria no triângulo retângulo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deem um retorno e a gente treina mais, tá? Agora, em diante, a trigonometria segue, né? Você vai ver que agora, nas próximas aulas que vocês terão acesso, a gente vai ampliar o estudo da trigonometria, tá bom? Então é fundamental que vocês entendam este módulo. Muito obrigado, pessoal. Fiquem bem. Muita força.